Campeonato Brasileiro vai começar. Daí surgem os palpites de quem vai ser o campeão, quem vai pra Libertadores, quem vai cair. E aqui eu vou colocar os 5 candidatos que eu acho que irão participar de cada setor, da disputa pelo título, pela Libertadores e para se salvar da queda. Já vai deixando seu like, se não for inscrito, se inscreva, pois aqui teremos muitas novidades do futebol, da saúde mental no futebol e claro, com uma dose readipilada. Para o futebol, vamos começar os candidatos ao título, que tá muito fácil, galera. Começando pelo Palmeiras, óbvio, o Verdão é o atual campeão brasileiro, o melhor time do país atualmente, o time mais equilibrado na minha opinião, com o melhor técnico em solo brasileiro no momento, muito bem habituado com o clube, um excelente trabalho de base em conjunto com o coordenador de base do Palmeiras, o melhor gestor de pessoas aqui do Brasil e com certeza seu desenho tático muito bem organizado, onde os jogadores já assimilaram muito bem as suas ideias, com destaques para Gustavo Gomes, Rafael Veiga, o jovem Endrick, Rony e Dudu. O Atlético Mineiro pode ser um dos incômodos no Palmeiras nessa temporada e com o seu poderoso novo estádio super moderno, pode ser uma motivação a mais aí para a disputa do título do Brasileirão. O grande problema está no relacionamento do atual comandante do Atlético Mineiro, Cudê, a torcida do Atlético Mineiro, jogadores e dirigentes com o próprio Cudê. A inauguração da Arena MRV está prevista para essa semana, no dia 15 de abril, e quem sabe as coisas possam ser apaziguadas. Só que a sombra de Dorival Júnior paira ali na área do Galo. O próximo time que eu colocaria nessa lista da disputa ao título do Campeonato Brasileiro seria o Flamengo. Não, você não tá vendo errado. O Flamengo é um clube com um grande elenco, um time que sempre começa com suas confusões, decisões equivocadas de dirigentes como o Marcos Braz, errando aí na hora de escolher técnico. Aí no meio do caminho consegue acertar com o comandante, demitindo o problema, sendo aí nos últimos anos, sendo um dos protagonistas brasileiros nas disputas de títulos. O elenco já se conhece, Bruno Henrique logo tá de volta, Gabigol é um senhor decisões, a experiência de Everton Ribeiro, a genialidade de Arrascaeta e dessa vez com um bom goleiro que é o Santos. O Flamengo tá muito vivo nas próximas disputas e essa inclui o Brasileirão. Segundo o site Lance, averiguando um áudio do técnico Jorge Jesus, em nenhum momento ele disse sobre condições financeiras, como muito aqui no Brasil está falando, a terra do povo precipitado. Vamos lá, caso o Jorge Jesus entre pro Flamengo, vai ser muito complicado para os adversários, porque ele tem ideias que os jogadores entendem ali. Gabigol, Arrascaeta, que já trabalhou com ele, Everton Ribeiro, eles já conhecem o temperamento e a personalidade do Mister. Sigamos então para o atual campeão carioca, o Fluminense. Você repara que a personalidade de Fernando Diniz é muito forte, porém o São Paulo fez o amadurecer muito. Os problemas do São Paulo fez o amadurecer, tá muito claro isso. E hoje é o mesmo Diniz com as mesmas ideias, só que com algumas correções e tem erros também, mas nem tudo é perfeito. Mas hoje é um Diniz que conseguiu concretizar um projeto gerando o título. Ah, mas é título carioca, é título. Vai ser muito curioso ver esse Fluminense no Campeonato Brasileiro e eu deixo aqui na 4ª posição para disputa do título, porque eu realmente não tenho certeza ainda como é que vai ser esse Fluminense, mas pelo que veio demonstrando no Carioca, a sua evolução, a evolução de seu comandante, de seus jogadores, eu acredito na briga ali por cima do Fluminense. Claro que tá um pouco longe dos 3 favoritos, mas vocês entenderam. Em 5º lugar eu colocaria o Grêmio. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Grêmio é um dos favoritos sim à disputa do Brasileirão, além dos favoritíssimos, os 3 primeiros que eu coloquei, corrigiu muitos de seus problemas que levaram para a Série B, e o time gremista tem um elenco suficiente aí para as 38 rodadas, com Natan e Vina no meio campo, junto a Ferreira, Gabriel Jeromel com Kahneman na zaga, Guinaldo dessa vez atuando desse lado do tricolor gaúcho, e claro, a ilustre presença de Soares, que vai entrar na disputa da artilharia do Brasileirão. Não é segredo pra ninguém que Renato Gaúcho é um dos melhores técnicos brasileiros na atualidade, só que reforçando mais uma vez aqui, tanto o Grêmio quanto o Fluminense estão longe, apesar do Fluminense ter sido campeão aí carioca, mas pra aguentar 38 rodadas ali em cima, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo são os mais preparados. E quando eu cito o Fluminense campeão carioca, não é demérito do Grêmio campeão gaúcho, não é? Mas é que o Fluminense disputou uma final com o Flamengo, aí vem aquela comparação, mas o Fluminense ganhou do Flamengo e tal. Mas foi mata-mata, é diferente um campeonato brasileiro. Se a gente for seguir o barco aqui, eu vou querer falar também dos 5 favoritos para alguma vaguinha ali da Libertadores, claro, começando pelo Corinthians. Apesar da derrota do Corinthians para o Remo, você sabe muito bem que o Timão, ele incomoda e muito. O fator estádio vai fazer um diferencial nesse campeonato, e aí eu coloco o Corinthians também como um candidato aí na disputa por uma vaga na Libertadores, ou até posições melhores ali. E apesar das críticas com o técnico Fernando Lázaro, que está com a corda no pescoço, depois da derrota do Corinthians aí com o Remo fez 2-0 no Timão e tal, o Timão entra com um elenco aí que pode ser interessante para disputar o Campeonato Brasileiro e entrar aí numa vaga pela Libertadores da América, na pré-Libertadores, enfim. Eu vejo que o Fernando Lázaro tem futuro
Porém eu fico com os torcedores do Corinthians, pelo fato do Brasileirão requerer mais experiência. E esse time com Tite ou Dorival Júnior, esse time vai subir um pouco de patamar pro Campeonato Brasileiro desse ano. E digo mais, poder incomodar até aqueles 3 grandes ali. Aí não colocaria só no grupo dos 5 que podem pegar uma vaga aí da Libertadores. Pode ter voos mais altos, apesar do pouco tempo de treino, mas seria um segundo turno aí fantástico na minha opinião. O ótimo goleiro Cássio, a experiência de Balbuena e Fábio Santos, e o Alberto aí com uma consistência, brigando por uma artilharia, e claro, Roger Guedes, que deve ser chatinho pro zagueiro marcar. O Corinthians é um time com muito potencial e seguimos para o Atlético Paranaense, comandado pelo Paulo Turra, ex-auxiliar de Felipão e agora no comando do Atlético Paranaense. Cabe uma vaga na Libertadores da América, mas é claro, é uma suposição, não tem bola de cristal. É palpite, velho, é palpite aqui. O Atlético Paranaense é um clube bem organizadinho, contando aí com o experiente Fernandinho no meio campo, o jovem goleiro Bento, que eu acho um excelente jogador, e claro, o garoto Vitor Roque, e com o elenco com uma competência aí pra conquistar uma vaga na Libertadores. Seguindo para o Fortaleza, nós temos aí o time do técnico Vojvoda, que tá desde maio de 2021, sabe armar muito bem o time pelas pontas. Destaque para Thomas Potentino, Juan Martin Lucero, Manuel Brits, Iago Pikachu e Fernando Miguel no gol. No último dia 5 de abril, meteu uma goleada no Palestino do Chile, 4-0. É um candidato interessante para o título da Copa Sul-Americana também, dessa atual edição. Mas também acredito eu que é um dos candidatos para pegar uma vaguinha ali na Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. Sem dúvidas, Internacional de Porto Alegre é um dos destaques aí do Campeonato Brasileiro, no quesito elenco e técnico, muito experiente na competição. Mas eu digo destaque para conseguir uma vaga na Libertadores. Cara, tirando os 3 primeiros, que não é nenhuma surpresa que eu falei, sinceramente, muitos podem aí conquistar o Brasileirão, mas seria um efeito Leicester, porque os elencos de Galo, Flamengo e Palmeiras são muito superiores. Por aqui virou uma La Liga, que só tem 3 times, né? Real, Barça e o Atlético de Madrid ali. Só que o Inter de Johnny e Alan Patrick pode incomodar muito na disputa da vaga pela Libertadores. O América Mineiro fez um ótimo resultado na Copa Sul-Americana, derrotando o Peñarol por 4-1. E é um time que tem muito potencial para fazer uma boa campanha no torneio do mata-mata e também no nosso torneio de pontos corridos, que é o Brasileirão. Tá mais organizado que alguns clubes grandes aí a nível continental, como São Paulo, Santos. E o time do técnico Wagner Mancini, com os jogadores Mastriani, Martim Benítez e Marlon Lopes, tem um nível de consistência interessante aí para a disputa de uma vaga na Liberta, podendo aí garfar uma pré-Libertadores, quem sabe? Lembrando, galera, que esse é um vídeo de palpite, não é análise, é só previsão. Coloca a sua também aí nos comentários os 5 que vão disputar o título, os 5 que vão disputar uma vaga na Libertadores, incluindo a pré-Libertadores, os 5 que vão para a Sul-Americana e os 5 candidatos à queda para a segunda divisão. O Bahia, agora que faz parte do Grupo City, ele para mim é uma incógnita. Sobre quais serão as ordens aí do Grupo City em relação ao Bahia no restante da temporada, se vai estudar mais a busca de revelações, ou se vai injetar um pouco mais de grana aí pro elenco, principalmente pra janela do meio do ano, porque no momento não há um grande destaque no time de Renato Paiva, mas em julho, agosto, pode apitar o alerta aí e de repente o Grupo City resolve tunar mais o elenco, e por causa do dinheiro tudo pode mudar, e isso serve muito também pro Vasco da Gama, que tem aí por trás uma SAF, todavia não tem um grande destaque, mas pode surpreender na próxima janela, porque de repente a SAF aí pode resolver, opa, tem um Vasco ali, vamos injetar grana. E isso serve pro Botafogo de John Textor também, fez uma campanha pífia no Campeonato Carioca. Ser campeão da Taça Rio não quer dizer muita coisa, mas pode ter orçamento no meio do ano para melhorar o elenco. Esses 3 eu coloco na disputa para uma vaga na Sul-Americana, mas dependendo de como for o segundo turno, de como eles investiram no meio do ano, tudo pode mudar para melhor, ou se não vão fazer nada, tudo pode mudar para pior também. E também tem o Bragabull, né, o Red Bull Bragantino, ele também tem grana, quer dizer, a Red Bull tem grana, né, e tudo pode mudar se caso a Red Bull chegar e falar, pô, esse time aí tá no perigo de cair, vamos injetar um pouco mais de dinheiro aí para beliscar uma Sul-Americana e tal. Por isso que eu vou colocar aqui no grupo dos que vão disputar uma vaga para Sul-Americana. O time de Pedro Caixinha conta, porque para fechar essa galera que vai disputar Sul-Americana, na minha opinião, eu coloco o São Paulo Futebol Clube. Tenho tantos vídeos falando do São Paulo, inclusive esse aqui, o principal, sobre a implosão. Tá rolando ali. Você tem uma diretoria desorganizada, você não sabe o que tá acontecendo, o relacionamento entre Rogério Ceni e elenco. O Rogério fala que tá bem, mas sempre tem os empresários que falam que não. Os jogadores, um ou outro fala, e o Arboleda fala que tem uma boa relação e tal. Tempo atrás aí vazou uma notícia que
que o clube tá devendo direito de imagem pros jogadores, informação de jornalistas que não podem entrar no CT, já deixando claro que marcação pressão não dá informação, só as comenta. Eu vou te dizer, é uma cartilha que o São Paulo tá seguindo pro rebaixamento, se caso tiver mesmo atrito com o treinador. E se teve, o time teve tanto tempo aí pra trocar, pra fazer mudanças, etc, e não fez nada. E apesar de ter ganho aí do Tigres na Copa Sul-Americana, empatou em 0-0 no Morumbi contra o Ituano, time que vai disputar a Série B. Mas isso é pouco para um clube que nem o São Paulo, que eu coloco aí no quinto lugar dessa vaga pra Sul-Americana, mas podendo aí, dependendo de como for o andamento dessas questões, pode sim brigar aí para não cair, que são os times que eu vou falar agora, que pode acender aí o alerta, porque a coisa tá feia. E desses times aí que eu acho que vão brigar para não cair, eu vou colocar o Cruzeiro aqui em primeiro, não porque é o favorito à queda, nada disso, mas é porque o Cruzeiro tem um probleminha, que o Ronaldo já queria que colocasse só 3 aí pra cair e tudo mais, né? Você sabe que isso não soa muito bem, né, Ronaldo? Pô, mas eu acho que pro Cruzeiro falta um pouco mais de organização na montagem aí do elenco, nas tomadas de decisões que pode acarretar algum tipo de problema muito sério no final do ano. Tudo tá pintando pra ser um ano bem sofrido aí pro Cruzeiro. E eu torço pra que não, porque o Cruzeiro é um grande clube, para os amantes do futebol faz muita falta ver ele brigando por brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, apesar dos atleticanos irem à toa, né? Já passou da hora do Ronaldo dar uma injeção de ânimo aí pro time da Raposa. Outro time que eu acho que vai disputar para não cair é o Santos. É uma vergonha o time do eterno Rei Pelé não ir pra fase mata-mata do Campeonato Paulista. Teve contratações aí como o Bruno Mezenga, mas nada à altura do Peixão. Bauerman e João Paulo foram os destaques aí do Campeonato Paulista, mas destaque do Santos, não do campeonato, porque se fosse do campeonato pelo menos ia pro mata-mata, né? É um time sem brilho que dá muito sono, igual o São Paulo. O Daí Helman é um bom treinador, o que pode ajudar muito o Santos a queimar a minha língua, e espero que queime, porque esse time aí tinha que estar brigando pelo Brasileirão. Mais respeito aí com o Santos aí, galera. O Coritiba ficou em terceiro lugar no Campeonato Paranaense, o que é inaceitável. No Paraná, o Atlético e o Coritiba, cara. E é um clube que vai e não vai pra Série B lascado, né? Tem que parar de ser esse time aí que dá pontos dos outros aí, de ser o time assim, a próxima partida é contra o Coritiba, da hora, mas 3 pontos, legal. Dói mesmo, mas é a verdade, cara. Eu no modismo de técnico português é técnico bom, né? Isso aí não adianta muito não, galera. Tem que ver o técnico pela competência dele, o currículo, tal, o know-how que ele tem, se ele é bem relacionado. É assim que ele é técnico, não se ele é português, né? Mas enfim, eu não confio no Cuiabá desse ano. Eu realmente não acho que o Cuiabá vai fazer um grande campeonato, apesar de eu ser fã do goleiro Walter, que jogou no Corinthians, né? Só que o Mandorinha não faz verão, não. Vou colocar o Cuiabá na lista aqui, que tá no modismo também de técnico português aí. Mas não tô falando que os caras é ruim, o Antônio ou o Ivo, não tô falando isso. É que é uma moda meio esquisita, né, cara? Só por causa do efeito Jorge Jesus de 2019, tem gente que falou, bom, vamos lá pra Portugal procurar técnico. O negócio é procurar técnico em Portugal. Eu não sei, mano, brasileiro às vezes me decepciona. Eu vou colocar o Goiás aqui pra finalizar, porque eu tenho uma certa dúvida com o Goiás. O Goiás é um time bem chatinho, é aquele time surpresa. De repente ele tá lá embaixo na zona do rebaixamento, aí de repente o cara tá lá em 13º. Caso na temporada 2021, naquele problema lá que aconteceu no planeta, do pastel de frango. Não posso falar o nome aqui, né, por causa do algoritmo, etc. Mas é um time que pode empurrar algum grande, viu? É um time que eu digo assim, não é que pode empurrar vencendo desse grande, não. Pode incomodar ali na tabela, ou ser o time que pode fazer com que um clube grande aí caia ou se salve. E se não tomar cuidado, esse clube grande vai ser o São Paulo. E sendo não, ponho minhas fichas que o São Paulo Futebol Clube vai ficar na Série A. Que o São Paulino coloque as barbinhas de molho, porque eu já falei muitas vezes aqui que idolatrias estão complicando o andamento do clube. Jogadores que não estão indo bem, diretoria que, pelo amor de Deus, né? Mas aquele jogo contra o Ituano não mudou nada o São Paulo nesses dias de folga. São Paulo praticamente é a mesma coisa. É um time que dá sono. E por muito menos, o Diniz foi demitido. E nem foram dias de folga, nada disso. Foram períodos aí ótimos para treinamento. E o São Paulo continua o mesmo time previsível. Eu sou fã do Rogério Ceni, mas eu sinto que tá na hora dele se renovar. Porque os treinadores aí que estão hoje vão engolir ele. Principalmente se a diretoria tá se complicando com jogadores e
ele mesmo se estiver complicando com os jogadores. Podem falar o que for, jogadores são mimizentos, etc. Mas são os caras que jogam, mano. Esse é o futebol. E se eles não gostarem do técnico porque ele tem uma péssima gestão de pessoas, que é um diferencial hoje no currículo de vários técnicos do futebol moderno, vou fazer o que o efeito Klopp fez um baita diferencial no mundo, que até Guardiola teve que se adaptar. Abel Ferreira também já deu a letra aqui, inclusive com seus estudos em relação a Tele Santana, que foi considerado para muitos jogadores um paizão ou alguma coisa. O próprio Rogério Ceni precisa entender para que ele possa pensar, pô, tô errando aqui, então vou mudar, porque potencial ele tem. Pode ser que alguém chegue para ele e fala, Rogério, você tá errando nisso aqui. Fora isso, o desenho tático do São Paulo é horrível, não tem desenho tático, é muito previsível, cara. Defende, ataca, tem variações, organizações em blocos, sem redução de espaço. Você não vê o São Paulo taticamente organizado, e isso não é culpa dos jogadores, isso é muito do treinador. E na minha opinião, esse vai ser o grande entretenimento do Campeonato Brasileiro. Como será o São Paulo no Brasileirão de 2023? Muitos já estão dando como queda, outros estão falando que não, que time grande não cai. E tudo que eu tô falando aqui não é ao nível de deboche, nada disso, é de cobrança. Porque eu não admito São Paulo nesse nível. O São Paulo tinha que estar disputando Libertadores, tinha que já ser ex-Libertadores. É como eu disse uma vez, era o time que representava o Brasil internacionalmente, só que quebraram o clube. E hoje você vê que pra diretoria o que é mais importante é o social, o futebol deixa pra lá. E as minhas mensagens aqui são de cobrança pra Rogério Ceni, pra jogadores e pra diretoria. Não adianta, são todos culpados. E olha, que façam 6 pontos em cima do Goiás, hein? Esse time aí costuma ser o profeta do juízo final. Ele derruba gigante que vacila na tabela, mas ele também pode ajudar muito gigante aí. Que fiquem espertos, apreciem essa nova temporada do Campeonato Brasileiro, que pra mim é o melhor campeonato do mundo. É muito bom, merecia ser uma liga, mas já tá acontecendo muitas coisas que eu já vim alertando e que eu vou comentar na próxima quarta-feira às 18h45, beleza? Fica aí meu abraço e boa sorte pro time de cada um de vocês. Um excelente final de semana esportivo, galera. Fui!